todos e a todas. Meu nome é Silvana Aquino, eu sou psicóloga com especialização em psico-oncologia e experiência na área de cuidados paliativos. E é justamente sobre esse tema que a gente vai conversar um pouco hoje. Por que é importante falar sobre cuidados paliativos? Se a gente pensar um pouco na nossa trajetória, pensando nas diversas especialidades que compõem a área da saúde, a gente muitas vezes vai precisar se deparar com pacientes que apresentam doenças que são ameaçadoras da continuidade da existência. Os cuidados paliativos surgem então como uma especialidade e ganham com um conceito mais estruturado a partir da década de 90 pela OMS, que descreve como uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam doenças crônicas, incuráveis, progressivas e que de alguma forma produzem um sofrimento importante na vida dos seus acometidos, e sofrimento esse que deve ser considerado tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, social e espiritual, e também contemplado, nesse caso, o sofrimento que é sentido, experimentado pela família, vínculo importante do paciente que adoece. Então, a abordagem surge em função da necessidade de um olhar mais atento, mais compassivo, com caráter ético, técnico, com competências bem desenvolvidas, baseadas em experiências que podem produzir um alívio dos sintomas e também um alívio do sofrimento associado ao processo de adoecimento. Por que é importante falar sobre isso? Na área da oncologia, que é a área que eu costumo atuar na maior parte das vezes, a gente sabe que a trajetória de uma doença avançada, como câncer, muitas vezes vai demandar tratamentos muito agressivos, muito expoliantes, que trazem grandes mudanças, tanto no aspecto físico do paciente, em termos da sintomatologia, em termos das necessidades que passam a ser atendidas a partir dessa gravidade, e também, muitas vezes, em função das diversas propostas que são feitas a fim de debelar a progressão da doença. E muitas vezes isso não é possível. Diante dessa impossibilidade, considerando um prognóstico mais reservado, se faz necessária então uma intervenção que ajude o paciente a conviver com a doença e não mais gerar uma expectativa de curá-la definitivamente. Eu quero ressaltar que, embora eu trabalhe com oncologia, o cuidado paliativo ele se estende a toda e qualquer doença que tem esse caráter ameaçador à vida. Então existem doenças crônicas como as doenças neurológicas, doenças renais crônicas, as cardiopatias, as doenças infecto-contagiosas que cursam de uma maneira mais grave e irreversível. Todas elas se beneficiariam de uma abordagem que levasse em conta o alívio dos sintomas e o alívio do sofrimento. Pensando um pouco na questão mais conceitual e dos princípios que norteiam a prática dos cuidados paliativos, eu quero ressaltar alguns princípios que são fundamentais e que todos nós, profissionais de saúde, devemos levar em consideração no tratamento aos nossos pacientes. O cuidado paliativo se baseia em 4 princípios básicos. Primeiro, ele considera muito relevante que a gente tome muito cuidado com a palavra. O que significa isso exatamente? Significa que a gente precisa estabelecer uma comunicação clara, honesta, transparente e compassiva. Isso quer dizer que a gente, além de informar sobre como a doença está se comportando, quais as expectativas que a gente pode ter a respeito dela, a gente precisa ter um cuidado com o modo como isso vai ser feito. E aí a gente vai esbarrar uma grande deficiência que na nossa formação, de um modo geral, costuma passar em branco, que é justamente a habilidade e a competência para a comunicação prognóstica. É muito importante considerar não só a história da doença, mas também a história da pessoa. Eu só posso comunicar alguma coisa para alguém com quem eu estabeleço um contato, uma interação. E isso costuma ser muito negligenciado nas diversas abordagens das diferentes especialidades em saúde. E isso é um princípio fundamental, porque todo vínculo, toda relação de confiança que se estabelece com o profissional de saúde começa com a comunicação. Ela é verbal, mas é também não verbal, e envolve proximidade, contato, interação, olho no olho, toque quando autorizado, escuta, pergunta, resposta, silêncio, tudo que de alguma maneira possibilita a apreensão e a assimilação das informações que costumam ser muito difíceis quando associadas ao agravamento da doença. Então, esse é o princípio fundamental do cuidado paliativo. Um outro princípio muito importante é uma abordagem que seja baseada em uma estratégia interdisciplinar, ou seja, os diversos espaços de contato que esse paciente vai ter ao longo do tratamento envolvem diversas especialidades, diversas competências que estão envolvidas diretamente no cuidado.
quanto mais integrados nós estivermos como equipe de saúde, mais atentos estaremos às diversas demandas que esse paciente pode vir a apresentar. Lembrando na definição que quando a gente fala de sofrimento, que ele não é só físico, ele também é psíquico, ele é social, ele é espiritual, a gente sabe que nem sempre o nosso saber vai dar conta de atender a todas as necessidades que o paciente apresenta. E mesmo quando juntos, integrados, muitas vezes isso também não vai ser possível. Mas o que a gente observa é que quando a gente consegue oferecer uma abordagem mais integrada, mais inteirada, mais compartilhada entre a equipe, com o paciente e a família, a gente tende a ter melhores resultados também em termos dessa assistência prestada ao paciente. Uma outra questão relevante é a atenção e suporte à família do paciente. O paciente sofre por perceber perdas, por perceber mudanças importantes na sua vida diante do agravamento da doença, mas a família também, de alguma maneira, apresenta muitas dificuldades para lidar com o processo. Não raramente ela desenvolve uma experiência de luto antecipatório que se refere a todas as perdas pertinentes ao processo de adoecimento que estão presentes mesmo antes da morte, e que de alguma maneira merecem um espaço de escuta, de acolhimento, de expressão de necessidades, de preocupações futuras que podem ser organizadas, manejadas de modo a minimizar o processo de enfrentamento que costuma ser muito duro para todas essas famílias. E, portanto, é uma questão relevante para o cuidado paliativo considerar, então, o suporte à família durante o tratamento e também no luto. E tudo isso visando a questão principal, que é o alívio do sofrimento e a atenção compassiva que visa a dignidade da pessoa humana. Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental dizer para vocês e falar de uma maneira muito enfática. Cuidado paliativo não se traduz apenas como cuidados ao fim da vida. Cuidados ao fim da vida é uma etapa do tratamento que se refere à fase final da vida do paciente. O que a gente, na verdade, deseja é que ele possa ser oferecido e apresentado ao paciente e à família numa fase mais precoce, de modo que toda essa preocupação com a qualidade de vida, com o controle de sintomas, com a manutenção da autonomia, da funcionalidade, do grau de dependência do paciente, isso possa ser identificado o mais precocemente possível. Então, acho que a maior preocupação que a gente tem é justamente poder trazer a reflexão sobre o quanto que a gente precisa se apropriar da proposta do cuidado paliativo para que ele não possa ser uma tradução, um sinônimo apenas do cuidado ao fim da vida. Esse, naturalmente, é relevante quando a doença se agrava e caminha para a finitude. É muito importante que a gente conheça formas de abordar essa fase da vida, entendendo que a gente pode considerar aí os momentos finais de vida desse paciente, que envolvem fechamentos, despedidas, alívio dos sintomas, suporte espiritual, e que de alguma forma permitem que esse fechamento, que esse final da vida possa ser vivido com toda a dignidade possível. Para tudo isso é necessário capacitação, é necessário formação, é necessário desenvolvimento de habilidades, é necessário também uma coisa muito relevante, autoconhecimento. E aí eu quero destacar uma questão que é fundamental. A gente só consegue cuidar bem da necessidade do outro quando a gente prioritariamente conseguiu cuidar bem das nossas próprias necessidades. Então, você que está interessado no conhecimento em cuidados paliativos, que tem interesse em desenvolver trabalhos nessa área, estudar sobre isso, ou atuar justamente nesse sentido, é muito importante que você também esteja em contato com as suas próprias necessidades, que você seja capaz, então, de administrar as suas próprias demandas, porque a gente só pode cuidar de alguém quando a gente foi capaz primeiro de cuidar da gente. Essa é uma questão fundamental, e aí ressaltando um pouco esse momento que a gente está atravessando de pandemia, que é um momento que a gente tem visto profissionais de saúde muito adoecidos, sentindo bastante o impacto das perdas inesperadas, de uma doença desconhecida, sem precedentes, e que muitas vezes vai cursar com um desfecho mais desfavorável e que muitas vezes vai se beneficiar de uma abordagem de cuidados paliativos. Então é fundamental que os profissionais de saúde também se sintam muito convocados e muito comprometidos com o próprio autocuidado. Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês gostem dessa conversa e que vocês possam divulgar esse conhecimento para todos que se interessarem. Muito obrigada.